Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 251. Sair. A voz de Masatsuki Aozaki não era alta, mas ecoou como um trovão pelo deserto, alcançando os ouvidos de todos. Com seu chamado, o deserto, antes parado de repente ganhou vida. Das profundezas das areias infinitas, sombras negras começaram a emergir, uma maré de escuridão avançando e se aglomerando. À medida que se reuniam, formavam um mar branco avassalador. Um olhar mais atento revelou a verdade. Cada uma dessas figuras era um arrancar. Eles estavam à espreita, esperando pela presa. Agora que o alvo havia chegado, não havia mais necessidade de se esconder. Arrancars, todos eles. Os lábios de Masatsuki Aozaki se curvaram em um sorriso fraco. Centenas de arrancars da classe Adjushas. Eles realmente se esforçaram ao máximo. Um rosnado baixo ecoou pelas fileiras arrancar, um coro ameaçador com a intenção de aumentar seu próprio moral. Então eles se mudaram. Brandindo suas longas katanas, a horda avançou direto para Masatsuki Aozaki, suas formas distorcidas exalando uma presença assustadora e arrepiante. No entanto, diante dessa força avassaladora, Masatsuki Aozaki permaneceu assustadoramente calmo. Ele deu um passo à frente, com movimentos lentos e deliberados. Cada passo era firme e inabalável, como se ele estivesse apenas dando um passeio casual. A Ribel saiu do seu transe e instintivamente tentou seguir em frente, pretendendo lutar ao lado dele. Mas assim que ela deu um passo, Masatsuki Aozaki acenou com a mão, silenciosamente sinalizando para ela ficar para trás. Por que há tantos? Perguntou Neliel em choque, olhando para a Ribel com preocupação. As sobrancelhas de Ribel franziram-se ligeiramente. Ela também não havia previsto uma força tão grande. Em seu plano original, seus principais inimigos deveriam ser o velho rei e o cientista louco. Mas claramente ela falhou em prever isso. Um exército dessa escala estava além das expectativas. Era como se todos os menos da classe Adjushas em Las Noches tivessem sido transformados à força em arrancars. Seu olhar permaneceu fixo na figura serena de Masatsuki Aozaki. Observando seus passos confiantes, ela sentiu uma leve sensação de segurança. Ela não tinha certeza se esse homem realmente tinha o poder de mudar o rumo dessa batalha, mas seu comportamento calmo a deixou com apenas uma escolha: acreditar nele. O fato de Masatsuki Aozaki ter vindo buscá-la já era mais do que ela poderia esperar. Se no final, eles não conseguissem escapar desse destino, então ela estaria disposta a morrer ao lado dele. A única coisa que ela lamentava era Neliel, que havia perdido a vida por sua causa. Masatsuki-sama, a Ribel gritou, sua voz firme, cheia de determinação. O que ela quis dizer foi: lutarei ao seu lado. Esta batalha nos pertence. Mas antes que ela pudesse terminar, Masatsuki Aozaki assentiu e falou primeiro. Entendo. Esta é realmente uma oportunidade perfeita. Então ele sorriu e disse: minha rainha, fique aqui e assista à batalha. Testemunhe enquanto eu luto por você, observe enquanto eu conquisto o Eco-Mundo em seu nome. Antes que ela pudesse responder, Masatsuki Aozaki acenou casualmente com a mão. Então, como um cavaleiro prometendo lealdade à sua rainha, ele avançou de cabeça nas fileiras inimigas sem hesitar. A Ribel ficou em silêncio. De pé ao lado dela, Neliel olhou para ela suavemente, fazendo as bochechas de Ribel corarem levemente. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ela se assustou ao ver Masatsuki Aozaki levantar a mão. Uma explosão de poder surgiu quando ele gritou: Super Barreira Heiatsu! Em um instante, uma barreira transparente de pura Heiatsu irrompeu, avançando em direção aos arrancars a uma velocidade vertiginosa. Num piscar de olhos, o campo de batalha se transformou. O espaço ao redor de Masatsuki Aozaki se tornou um enorme triturador de destruição. Como uma fera voraz, a barreira Heiatsu rasgou o coração da horda arrancar, destruindo seus corpos impiedosamente. Um grito agudo soou. Aos olhos atônitos de Ribel e Neliel, a Super Heiatsu Barrier de Masatsuki Aozaki atingiu os arrancars com força avassaladora. Os arrancars se amassaram como papel frágil, instantaneamente quebrados em inúmeros pedaços. Seus corpos quebrados se dissolveram em fino reishi, dispersando-se no ar. Masatsuki Aozaki retirou lentamente a mão. À sua frente, restava apenas um vasto mar de reishi. A batalha durou menos de um segundo, mas, naquele momento fugaz, a maior parte do exército arrancar foi aniquilada. Os olhos de Neliel se arregalaram em descrença. Como uma vasto lorde, ela testemunhou muitas batalhas entre Shinigami, mas um Shinigami tão terrivelmente poderoso quanto Masatsuki Aozaki, ela nunca tinha encontrado um antes. Pelo kit que ele usou ao chegar, ela já havia reconhecido sua imensa força, muito além da de um capitão comum. Mas não importava o quanto ela tentasse imaginar, ela nunca poderia imaginar que seu poder havia atingido um nível tão insondável. Eram centenas de arrancars da classe Adjushas. Eles não eram apenas gado esperando para ser abatido. Cada um deles possuía um poder assustador, o suficiente para fazer a maioria dos Shinigami e Olos tremerem. Neliel ficou paralisada por vários segundos antes de finalmente balançar a cabeça com um sorriso irônico. Com um suspiro pesado, cravou a lança no chão. Ela tinha a intenção original de intervir e ajudar, mas no final, Masatsuki Aozaki terminou a luta sem esforço algum, sozinho. Por muito tempo, Neliel acreditou que, como uma vasto lorde, ela estava no auge do Eco-Mundo, uma das criaturas mais fortes do mundo. Mas agora, diante dessa realidade inegável, ela entendeu. Mesmo como uma vasto lorde, ela ainda estava longe do verdadeiro auge. Comparada a esses monstros de alto nível, ela não era nada. A constatação deixou um gosto amargo em sua boca. Não muito longe, a Ribel assistiu à vitória sem esforço de Masatsuki Aozaki, com um lampejo de dúvida cruzando seus olhos. Os que os perseguiam não eram apenas arrancars da classe Adjushas. 2 dos guerreiros mais fortes de Las Noches também os caçavam. Mas agora apenas os Adjushas haviam aparecido. Algo não estava certo. Será que eles fugiram depois de testemunhar o poder de Masatsuki-sama?
Sayalaporro fugir não seria surpresa. Mas Baragan, tão arrogante, tão orgulhoso, realmente recuaria? Depois de eliminar os Arrancars, Masatsuki Aozaki estreitou os olhos e examinou o campo de batalha. Seu olhar se fixou no horizonte para onde um grupo de Arrancar sobreviventes fugia desesperadamente. Aí está você. Espere por mim. Enquanto suas palavras saíam, uma voz preocupada gritou. Masatsuki-sama, essa é a direção de Las Noches. Sayalaporro e Baragan podem estar lá. Eu sei. Vou encontrá-los. Eles se tornaram Arrancars, assim como eu. A força deles é aterrorizante. Aquele lugar é muito perigoso. Deixe-me ir com você, disse a Ribel com urgência. Não precisa, respondeu Masatsuki Aozaki com uma risadinha. Leve esse novo amigo para a fortaleza. A próxima batalha não é algo em que você possa participar. Volte e reagrupe-se com o Kyoha e os outros. Capítulo 252. Uma lua cheia pairava alto no céu, como uma pérola luminosa, lançando seu brilho prateado sobre a extensão silenciosa de Las Noches. Antes um mero amontoado de ruínas, o palácio fora reconstruído com enormes pedras brancas, erguendo-se imponente sob o brilho da lua. Juntos formavam uma visão sinistra, porém majestosa, no eco-mundo. Um leve farfalhar ecoou pelo mar de areia. Uma figura cruzou o deserto como um raio. Ele não parou, nem olhou para a paisagem de tirar o fôlego à sua frente. Impulsionado apenas por seus aguçados sentidos espirituais, ele seguiu em frente. À frente, uma Las Noches totalmente restaurada apareceu. Sua cúpula, um arco perfeito, estendia-se sobre o palácio, envolvendo-o inteiramente. Os imponentes muros de pedra branca exalavam uma presença solene e imponente, enquanto Arrancars de baixa patente, vestidos com vestes brancas, vasculhavam o deserto em busca de algo. Mas Atsuki Aozaki não lhes deu atenção. Como um fantasma, sua figura passou bruxuleante, silenciosa e veloz. Num piscar de olhos, ele já havia entrado em Las Noches. Dentro do palácio, o intrincado labirinto de estrutura se desdobrou diante dele, uma obra-prima arquitetônica repleta de uma estética futurista, como se tivesse sido retirada de outra era. Seu design único era quase hipnotizante, um contraste gritante com o que se poderia esperar. Isso não se parece em nada com as ruínas que a Ribel e os outros descreveram. O senso estético de Aizen continua impecável como sempre, mas Atsuki Aozaki murmurou as palavras suavemente, com admiração genuína estampada em seu tom. Até mesmo as vestes brancas usadas por seus subordinados Arrancar foram modeladas com base nos designs da época em que Aizen governava Las Noches. Eles provavelmente estavam a momentos de uma batalha até a morte, mas Masatsuki Aozaki não podia negar que Aizen tinha um olhar para a elegância. Refocalizando seus pensamentos, Masatsuki Aozaki aproveitou sua marcha para calcular suas chances de vitória. Após absorver o rim do Rei das Almas, minhas habilidades superaram em muito o que seria possível no meu nível de Reiatsu. Dentro do meu nível não há ninguém que possa me rivalizar. Seus dedos, apoiados no punho da espada, lentamente se contraíam e relaxavam em um movimento inconsciente, como se despertasse todos os músculos do seu corpo enquanto mentalmente pensava em todos os cenários possíveis. Se sua força fosse avassaladora o suficiente, qualquer tipo de trapaça perderia o sentido. Mais importante, a potência bruta não era sua única vantagem. Após me fundir com o braço direito do Rei das Almas, ganhei a capacidade de prever o futuro. Não importa quais planos ou conspirações Aizen tenha em mente, eu permanecerei invicto. E além disso, eu tenho meus próprios truques. Você não é o único que consegue jogar o jogo longo, Aizen. Resumindo tudo, mas Atsuki Aozaki tinha certeza, não havia chance de ele perder. Agora, me dê algo que valha o meu tempo. Um sorriso se abriu em seu rosto, revelando uma série de dentes brancos e afiados. Ele estava em controle total, e ele mal podia esperar para ver que tipo de espetáculo Aizen faria para ele. Fiquem alertas. Ele está aqui. Uma voz baixa soou ao lado do trono. Kaname-sen endireitou-se levemente, a bainha de seu manto branco esvoaçando na brisa noturna. Um escárnio de desdém ecoou pela câmara. Ao lado do trono, junto com Tsen e Koga Kushiki, estavam mais duas figuras. Um deles era um homem idoso, com longos cabelos brancos e uma coroa branca como osso sobre sua cabeça. O outro era um jovem com cabelos rosa esvoaçantes. Aizen-sama, é realmente necessário ir tão longe só para lidar com um único Shinigami? O homem de longos cabelos rosa perguntou com uma expressão tingida de dúvida. Suki Aizen deu um sorriso fraco, removendo casualmente os óculos e jogando o cabelo para trás, exalando uma confiança que era ao mesmo tempo natural e afiada. Ele respondeu calmamente, Sayalaporro, nunca subestime este Shinigami. Ele é a figura-chave do meu plano, o maior obstáculo entre mim e tudo que desejo alcançar. Koga Kushiki ouviu claramente a risada zombeteira do homem idoso ao seu lado, despertando uma ponta de inquietação em seu coração. Ele também achou a situação intrigante. Nesta sala estava Aizen, o ápice indiscutível dos Shinigamis, ao lado de dois dos guerreiros mais fortes do Eco-mundo. Acrescente-se a isso Kaname-sen e ele próprio, ambos guerreiros da classe capitão. Com uma formação tão avassaladora, mesmo alguém tão formidável quanto Masatsuki Aozaki, um homem capaz de aniquilar todo o clã Tsunayashiro, não deveria ter chance de sobrevivência. A lógica ditava que ele já estava praticamente morto. Mesmo assim, o velho de cabelos brancos zombou com desdém. Só mais um Shinigami. Se ele ousar ficar na minha frente, eu mesmo cortarei em dois.
Enquanto falava, ele lançou um olhar para Aizen, seu corpo irradiando uma intensa intenção de matar, como se ele mal conseguisse se conter para não derrubar o suposto intruso. Aizen soltou uma risada leve. Era óbvio que a hostilidade era direcionada a ele, mas ele não se importou nem um pouco. Ele governava este palácio agora. O antigo rei do Eco-Mundo não teve escolha a não ser se curvar diante de sua força. Os arrancar lá embaixo, ao ouvirem as palavras de Baragan, explodiram em excitação, com o espírito de luta à flor da pele. Estavam ansiosos para avançar e massacrar o inimigo. Kanami-sen observou a cena com satisfação. Se Aizen-sama não tivesse dado ordens diretas, ele já teria liderado essa força, junto com 2 arrancar da classe Vasto Lord, para interceptar o intruso. Esse pensamento levou a olhar para o lado, seus olhos invisíveis sob os óculos escuros parecendo fixos no nobre genro. Mesmo assim, o homem permaneceu em silêncio. Sen deu um risinho baixo antes de se virar, sem querer desperdiçar mais nenhum pensamento com ele. Koga Kushiki sempre fora impulsivo e impulsivo. No entanto, naquele momento, ele estava estranhamente quieto. Foi hesitação? A tensão na sala era palpável. Todos estavam nervosos, prontos para atacar. Uma batalha feroz se aproximava logo além do horizonte. Os únicos sons que preenchiam a vasta câmara eram respirações suaves e medidas. Ninguém falou. Eles simplesmente ficaram ali, esperando o momento inevitável chegar. 2 segundos se passaram. Por fim, uma sombra apareceu na grande entrada. Mas Atsuki Aozaki abriu as portas com facilidade, seu olhar percorrendo o arrancar que havia se virado para encará-lo. Ele coçou a cabeça distraidamente, como se não se incomodasse com a crescente hostilidade no ar. Ao longe, sentado em um trono, estava um homem. Aizen olhou para Masatsuki Aozaki de cima. A fachada gentil desapareceu. A arrogância, a presença afiada que ele havia escondido por tanto tempo, agora surgia como uma onda sufocante e inegável. Mesmo a 100 metros de distância, Masatsuki Aozaki conseguia sentir a força bruta disso. Ao lado de Aizen estavam 4 figuras. À sua esquerda, Kanami-sen. À sua direita, Koga Kushiki. Nos degraus abaixo deles, mais 2 arrancar estavam de guarda. Um deles, um homem de cabelo rosa, passou os dedos distraidamente pelo cabo de sua zanpakuti. O outro, um arrancar idoso, apoiava ambas as mãos em um machado enorme, seu olhar distante, mas penetrante. Todos os 5 estavam com os olhos fixos em Masatsuki Aozaki. A postura deles, a presença deles, era dramática e imponente. Se alguém não soubesse, poderia confundi-los com algum tipo de grupo de modelos de elite. Capítulo 253. Masatsuki, quanto tempo não nos vemos? Suki Aizen levantou-se do trono, deu alguns passos à frente e parou no topo da escada, olhando para seu antigo braço direito. Sua voz era suave, quase casual. Nossa, o que é isso, Aizen-sama? Você até mudou o penteado? Devo dizer que esse novo visual está muito mais estiloso do que antes. Mas Atsuki Aozaki acenou com a mão provocativamente enquanto olhava para o sorridente Aizen à distância. Mas, sinceramente, pensei que você tivesse me chamado aqui para um duelo justo. Acontece que tem tanta gente esperando por mim. Com a força de Aizen, derrotar a Ribel e os outros teria sido fácil. No entanto, ele deliberadamente deu a eles a chance de pedir ajuda, deixando claro que seu verdadeiro alvo era Masatsuki. Isso é só um pouco de entretenimento. Se você nem consegue lidar com esse lixo, o que te faz pensar que está qualificado para ficar no mesmo nível que eu? Aizen soltou uma risadinha, abrindo os braços enquanto falava lenta e deliberadamente. Ignorou a expressão feia no rosto de Baragan. Parece que você ainda não entendeu a minha força. Não tem medo que eu chame meu mestre? Mas Atsuki Aozaki sorriu e olhou para cima, seu olhar fixo nos ceros disparado pelos arrancars. Vendo sua atitude indiferente, Baraga apenas zombou. Uma liberação simultânea de ceros de tantos arrancars da classe Adjushas tinha poder suficiente para matar instantaneamente um Shinigami comum da classe Capitão. Esse Shinigami insignificante realmente achava que todos eram monstros como Aizen? Sob o olhar atônito de Baragan, mas Atsuki Aozaki não vacilou ou se esquivou quando a barragem de ceros veio em sua direção. Uma barreira reishi verde brilhante se materializou diante dele, bloqueando os ataques sem esforço. Eu escudo. Você realmente arrasou. No trono, além de Aizen, os outros 4 estreitaram os olhos. Eles já tinham visto essa habilidade antes, mas seu portador original não era Masatsuki Aozaki. Uma multidão e tanto. Mas você não é o único que pode pedir reforços. Masatsuki Aozaki deu um leve sorriso. Com um aceno casual, uma figura vermelha flamejante surgiu atrás dele. Vou deixar isso com você. Seu tom era calmo e despreocupado. A mulher de kimono vermelho assentiu. Num instante, sua zanpakuti irradiou uma presença feroz e avassaladora. Hijin Jaka saltou no ar e avançou. A cada passo, ela percorria vários metros com facilidade. Sua expressão era leve, quase brincalhona, enquanto balançava sua zanpakuti com uma graça natural, como uma dançarina realizando um ritual ancestral. Estrondo. Chamas escarlates se enrolaram em volta de sua lâmina, e seu calor distorceu o próprio ar. Hijin Jaka franziu a testa levemente e num instante, a temperatura despencou. Ela saltou no ar e pousou bem no meio dos arrancars. Quando seus pés tocaram o chão, sua espada longa flamejante já havia penetrado fundo na terra à sua frente. Inetsu Jigoku, inferno das chamas ardentes. O chão se abriu e colunas de fogo irromperam, engolfando os arrancars e suas zanpakuti. Seu hierro, forte o suficiente para resistir aos golpes do zanpakuti, se desfez em cinzas em um instante. Que tipo de habilidade é essa? Saya Laporro exclamou com o olhar fixo na mulher que brilhava tanto quanto o sol. Ela apareceu do nada. Mas Atsuki Aozaki, eu vou te matar. Baragan ergueu seu machado de batalha e rugiu em fúria. Esses arrancars já foram seus subordinados. Eles costumavam chamá-lo de Vossa Majestade. Quantos sobreviveriam a essa batalha? Sentindo a ameaça avassaladora, eles imediatamente decidiram liberar suas zanpakuti. Beba, fornicarás.
Poxa, arrogante. Com 2 rosnados baixos, a parte inferior do corpo de Sayalaporro se transformou em tentáculos retorcidos, enquanto 4 asas brotaram de suas costas. Baragan, por outro lado, se transformou em uma forma esquelética. Vendo isso, Kanamitsen e Koga Kushiki também sacaram suas Zanpakuti. Com um borrão de movimento, Masatsuki Aozaki apareceu no topo dos degraus que levavam ao trono do rei, ignorando completamente os guardas abaixo que tentavam bloqueá-lo, como o Shinigami no terceiro estado de fusão do Gyoku. Até mesmo o Shinigami ou Hollow mais poderoso mal conseguiria resistir a alguns movimentos contra ele sem uma habilidade única. Esses pequeninos nem mereciam a atenção dele. Estrondo. As cabeças de Sayalaporro e Baragan foram jogadas no chão, e a força bruta distorceu suas feições. Baragan, em particular, estava em um estado terrível, rachaduras se espalhavam por sua cabeça esquelética, fazendo com que parecesse que poderia se estilhaçar a qualquer momento, como porcelana quebradiça. Então, sua respira é inútil? Tudo ao redor de Baragan continuava a decair, mas enquanto ele pressionava as mãos no chão, lutando para se levantar, percebeu que era inútil. O poder do qual ele se orgulhava, a capacidade de apodrecer e envelhecer qualquer coisa que tocasse, não teve absolutamente nenhum efeito. Ele não havia conseguido apodrecer nem um único fio de cabelo em Masatsuki. Esta foi a terceira pessoa a resistir completamente à sua respira. Os 2 primeiros foram Suki Aizen e Sayalaporro. Envelhecimento e decadência eram seu poder absoluto desde que ele se tornou um arrancar. Somente esses 2 conseguiram anulá-lo através de pura Heiatsu, e agora um terceiro apareceu. A humilhação queimou profundamente. Como um governante que dominou o eco-mundo por milênios, ser repetidamente desonrado dessa forma. Seus subordinados são muito fracos. Mas Atsuki Aozaki sorriu, voltando seu olhar para o único homem que permaneceu calmo do começo ao fim. Isso é só o começo. Aizen riu levemente e então se virou para o lado. Koga, esta é uma oportunidade perfeita. Você não vai demonstrar sua lealdade a mim? Eu. A expressão de Koga Kushiki era conflituosa. O olhar de Aizen se fixou nele enquanto ele perguntava. Você ainda pode voltar? O rosto de Koga endureceu, e após uma longa pausa ele soltou um suspiro profundo. Mas Atsuki Aozaki balançou a cabeça fingindo decepção. Sua expressão era de arrependimento, mas o sorriso não abandonou seu rosto. Koga, nunca pensei que você realmente nos trairia. Se Jinrei-sama e Lady Kushiki soubessem, ficariam muito decepcionados, não é mesmo? Eles não vão descobrir. Rangendo os dentes, Koga levou a mão ao rosto e arrastou os dedos para baixo. A culpa é toda sua, mas Atsuki Aozaki. Você tem poder, mas se recusa a... Enquanto ele falava, uma máscara branca com chifres curvos apareceu de repente sobre seu rosto. Ah? Então ele te deu poderes Hollow? Os olhos de Masatsuki Aozaki brilharam com leve surpresa quando ele olhou para a máscara familiar. Essa habilidade pertencia a Ishigo Kurosaki, e agora, havia caído nas mãos de Koga Kushiki. Mas você continua tão egoísta como sempre. Eu não estava errado sobre você. Com uma súbita explosão de força, Masatsuki esmagou as cabeças dos 2 arrancars sob suas mãos. Talvez seja porque eu também sou egoísta. Para Masatsuki, o único entre eles com algum valor real era Sayalaporro. Mas um cientista louco e ambicioso foi o suficiente. Mayuri Kurotsushi já havia preenchido esse papel. Sayalaporro não era do tipo que se mantinha obediente. Não havia motivo para mantê-lo vivo. No momento em que Koga Kushiki avançou, Masatsuki Aozaki se levantou. No instante seguinte, Masatsuki estava atrás dele. Quando ele reapareceu, estava segurando uma cabeça decepada com uma máscara branca com chifres, cuja superfície começava a desmoronar. O corpo de Koga, agora sem cabeça, caiu no chão. Seus movimentos eram tão rápidos que Koga nem teve tempo de gritar. Sentindo a queda repentina de Heiatsu, Kanami-sen franziu a testa. Este homem era ainda mais cruel do que ele imaginava. Muitos na Seireitei sabiam que Masatsuki e Koga eram amigos próximos. No entanto, Masatsuki o matou sem hesitação, um golpe certeiro, sem deixar espaço para misericórdia. Masatsuki Aozaki sorriu indiferentemente. Ele sempre foi bom com aqueles que o tratavam bem. Mas traição? Traição significava morte. Não houve outro final. Capítulo 254. Isso é muito cruel, Masatsuki. Aizen olhou para o homem à sua frente, sua expressão ilegível. A lâmina na mão de Masatsuki Aozaki cortou seu antigo amigo sem a menor hesitação. Os olhos de Aizen estavam assustadoramente frios, como se ele tivesse previsto esse resultado há muito tempo. Mas você não parece tão calmo quanto aparenta. Masatsuki ergueu uma sobrancelha, seu olhar caindo sobre o corpo de Aizen, que estava sendo gradualmente envolvido pela Heiatsu branca. Aizen estava evoluindo, prova de que seu coração estava muito menos tranquilo do que seu comportamento sugeria. Que interessante. Você entende exatamente o que está acontecendo comigo. Aizen levantou a mão lentamente, examinando-a atentamente com uma pitada de excitação mal contida transparecendo em sua voz. Então, você realmente completou isso também. Não é de se admirar que Kika Suigetsu não tenha tido efeito em você. Parece que você já atingiu o próximo estágio de evolução. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Aizen, como se estivesse satisfeito com a revelação. Não confie muito em truques baratos como esse. Masatsuki zombou, balançando a cabeça em sinal de desdém. No momento em que entrou no palácio, ele sentiu Aizen ativando Kika Suigetsu em segredo. Mas a enorme diferença na Heiatsu deles tornou isso completamente irrelevante. Ele simplesmente escolheu ignorá-lo. Você sabe sobre as habilidades e fraquezas de Kika Suigetsu há muito tempo, não é? Aizen sorriu de repente e lentamente estendeu a mão em direção a Masatsuki. Sua voz continha uma nota inconfundível de satisfação e admiração. Masatsuki, você realmente é um homem que pode ser meu igual. Eu me lembro, você nunca gostou deste mundo. Você despreza o jeito que ele é, não é? Então me diga, você nunca pensou em mudar isso? Venha.
Fique ao meu lado. Com sua força e status atuais, você é mais do que digno de caminhar ao meu lado. Juntos, podemos criar um mundo novo, um mundo melhor. Um mundo que finalmente atenda às nossas expectativas. Assim como no passado, Aizen mais uma vez estendeu um ramo de oliveira, oferecendo seu convite com sincera convicção. Eu realmente não me importo com coisas como mudar o mundo, ponto. Mas Atsuki sorriu levemente e balançou a cabeça. Mas, eu tenho uma pergunta para você. O que é? Aizen olhou para Masatsuki com leve surpresa. Claramente, ele não esperava que um dos nobres de mais alto escalão da Sociedade das Almas reconhecesse seus ideais tão decisivamente. Masatsuki levantou sua Zanpakuti Bansenhan e deu um passo em direção a Aizen. Então ele perguntou, você sabe a diferença entre um rei e sua montaria? Com essas palavras, o rosto de Kanami-sen escureceu, mas Aizen não pareceu insultado. Em vez disso, ele mergulhou em pensamentos profundos. Um estranho silêncio tomou conta da cena. Após um breve silêncio, Aizen falou lentamente. Você quer dizer, dominação e submissão? Sua voz era suave, mas carregava uma frieza indescritível que causava arrepios na espinha. Exatamente. Só existe um trono nos céus. Aizen assentiu levemente. Se só pode haver um rei, então o outro está destinado a se tornar nada mais que um corcel, algo para ser montado e controlado. Um leve sorriso surgiu no canto dos seus lábios, seus olhos brilhando de excitação. Vamos ver, quem finalmente porá fim a esta insuportável vaga no trono dos céus? Quem realmente chegará ao topo? Masatsuki Ozaki. Quando ele terminou de falar, sua voz aumentou de intensidade e sua presença aumentou dramaticamente. Seus olhos brilhavam como o fio de uma navalha, e todo o seu ser irradiava uma pressão avassaladora, como se ele tivesse se transformado em uma espada tão afiada que pudesse atravessar os céus. Embora Aizen não tenha dito mais nada, a força que emanava dele tornava difícil respirar. Enquanto suas palavras saíam, uma sombra desceu do céu, pousando silenciosamente atrás de Kanami-sen. A figura era pequena e esguia, parecendo frágil à primeira vista, mas exalava uma aura insondável. Abaixo, as chamas de Rijin-Jaka rugiam. Seu inferno parecia capaz de reduzir o mundo a cinzas. Mas no momento em que essa figura apareceu, o fogo foi imediatamente extinto, como se tivesse sido esmagado por uma força invisível. Mas Atsuki Ozaki olhou para Rijin-Jaka. Ela agarrou sua Zanpakuti com força. Um brilho de irritação brilhou em seus olhos. O recém-chegado era um arrancar macho, com no máximo 1,6 metros de altura. Seus cabelos queimavam com um vermelho vivo, como chamas congeladas em movimento, destacando-se de forma impressionante. Sua máscara hollow, incompleta e irregular, assumiu a forma de um chifre de demônio, cobrindo apenas um lado de seu rosto, uma aparência distinta e incomum. No entanto, diferentemente da maioria dos arrancars, seu olhar era perturbadoramente vago, oco, sem alma. Seus olhos não demonstravam nenhum pingo de emoção ou pensamento, o que fazia com que alguém se perguntasse se ele seria capaz de raciocinar de forma independente. O demônio devorador de fogo Zieg Genora. A voz de Aizen ecoou, tingida de orgulho sutil. Ao ouvir esse nome, você já deve ter percebido. Seu tom transbordava confiança enquanto ele continuava. Isso mesmo. Para neutralizar o imenso kit baseado em calor presente na sua Zanpakuti, criei o Zing especificamente. Sua habilidade é única e absoluta. Ele suprime as chamas dentro da sua Zanpakuti. As palavras de Aizen continham uma profunda satisfação, como se estivesse admirando uma obra-prima de sua própria criação. Com a existência de Zing, as habilidades de Masatsuki Ozaki seriam severamente restringidas. E combinado com o poder do Gyoku embutido em seu peito, as chances de vitória de Aizen aumentaram significativamente. Não havia como ele enfrentar Bansenhan despreparado. Entre suas muitas habilidades assustadoras, nenhuma era tão devastadora quanto seu domínio inigualável sobre o Kid baseado em chamas. Assim, através do poder do Gyoku, ele criou um arrancar para um único propósito. O nascimento de Zieg Genora teve como objetivo combater as propriedades de chama do Bansenhan. No entanto, o preço de selar esse poder teve um custo. Zieg perdeu a voz, a consciência, o conhecimento e até mesmo o raciocínio. Apesar disso, ele ainda possuía habilidades de combate formidáveis, fortes o suficiente para se defender momentaneamente contra Baragan. Demônio devorador de fogo? Masatsuki Ozaki inclinou a cabeça levemente. Não foi essa mesma tática usada contra o velho? E agora, Aizen queria tentar isso com ele? Ele realmente achou que essa coisa poderia enfrentá-lo em um combate corpo a corpo? Ele achou que isso se qualificava? Aizen, você deve estar me subestimando. Masatsuki avançou com uma velocidade surpreendente. Como um meteoro cruzando o céu, ele deixou para trás inúmeras imagens residuais, como se estivesse rasgando o próprio espaço. Você realmente não acha que eu ainda confio nesse tipo de poder, acha? Com uma inspiração brusca, a lâmina na mão de Masatsuki brilhou com uma luz fria e mortal. Como uma lua crescente pairando no céu escuro, ela irradiava uma intenção assassina e assustadora. Num piscar de olhos, o corte caiu. O chamado demônio devorador de fogo não durou nem meio segundo antes que a luz da lâmina o cortasse, partindo em dois, da cabeça aos pés. Sangue espirrou em todas as direções. O ar ficou denso com o cheiro da morte. Impossível. Aizen franziu a testa levemente, e uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. Ele teve que admitir que subestimou a força de Masatsuki Ozaki. É claro que ele nunca pretendeu que Zig lutasse sozinho contra Masatsuki. Seu plano original era que Zig neutralizasse o Kid baseado em fogo de Bansenhan, dando a Aizen a abertura perfeita para enfrentar Masatsuki diretamente. Mas contra esse ataque agora mesmo, nem ele conseguiu reagir a tempo. Capítulo 255. Assim que Aizen cambaleou em choque, a figura de Masatsuki Ozaki desapareceu como um fantasma, desaparecendo em um instante. Um momento depois, ele reapareceu, aparentemente passando por Aizen como se tivesse se teletransportado. Jakuen.
Mas Atsuki murmurou suavemente, e sua Zanpakuti brilhou com uma luz ofuscante. Desculpe, mas eu já te cortei. Enquanto suas palavras caíam, sua Zanpakuti deslizou suavemente de volta para sua bainha. O movimento era fluido, sem esforço, sem nenhum pingo de hesitação. Um momento depois, uma ferida carbonizada apareceu de repente no corpo de Aizen. Era um corte fraco, quase imperceptível, tão fino que sem uma inspeção cuidadosa, seria quase impossível notá-lo. E ainda assim, aquele corte aparentemente insignificante enviou uma onda de medo sem precedentes por Aizen. Mesmo com a percepção aguçada de seu estado de segunda fusão, ele foi completamente incapaz de rastrear o ataque. Mas Atsuki, você... A máscara no rosto de Aizen de repente se quebrou, revelando uma expressão de total descrença. Ele olhou para as chamas bruxuleantes que se espalhavam por seu corpo, seu rosto congelado em choque. Ele podia sentir dor. Ele havia sido cortado. E pior, ele nem conseguiu reagir antes que isso acontecesse. Mas como? Como isso foi possível? Naquele momento, uma enorme coluna de fogo irrompeu do corpo de Aizen, subindo em direção ao céu como se tivesse a intenção de incendiar o mundo inteiro. Tão poderoso. Aizen-sama foi morto? Como isso é possível? Os Arrancar sob o trono congelaram em silêncio atordoado, seus movimentos parando abruptamente enquanto olhavam, estupefatos, para a cena que se desenrolava diante deles. Entre eles, Noitra e Charlotte, ambos Arrancars de alto escalão, ficaram ainda mais abalados. Como antigos assistentes de Baragan, eles entendiam melhor do que ninguém o quão poderoso Aizen era. Este foi o homem que sozinho subjugou Baragan e Sailaporo através da força bruta. Mas agora, essa existência quase invencível havia sido destruída com um único golpe daquele jovem. Caramba! Charlotte caiu de joelhos na base dos degraus do trono, cerrando os punhos em frustração. Seu ressentimento não era por Aizen, mas por Baragan, o rei a quem ele serviu lealmente. Ele testemunhou Masatsuki Aozaki esmagar sem esforço o crânio de Baragan com as próprias mãos. E agora Aizen também havia caído. Quem sobrou para vingar seu rei? A batalha foi decidida em um instante. Noitra murmurou em descrença. Esse cara é assustador. Dá vontade de lutar com ele. Ele esperava um confronto prolongado, uma batalha digna de alguém que Aizen considerava importante. Em sua mente, no momento em que esses dois homens se enfrentaram, uma luta devastadora deveria ter começado, um duelo prolongado e de tirar o fôlego. Talvez no final Baragan pudesse ter aproveitado a oportunidade para derrotar Aizen enquanto os dois guerreiros jaziam machucados e quebrados, reivindicando seu trono. Mas e a realidade? Baragan estava morto. Aizen estava morto. E tudo terminou num instante. Noitra, é muito cedo para falar sobre vitória ou derrota. Enquanto Noitra olhava em choque, a voz de Aizen soou mais uma vez. De dentro do inferno furioso, ele emergiu. Seu corpo retorcido em uma postura não natural, completamente envolto em preto, enquanto ele lentamente abria caminho para fora. Incrivelmente, ele ainda estava vivo. Sua resiliência era nada menos que monstruosa. Não só isso, mas a casca que envolvia sua cabeça começou a se desfazer. Rachadura. Num piscar de olhos, inúmeras fraturas se espalharam pelo rosto de Aizen. Então, a casca endurecida, antes tão inflexível quanto o aço, desmoronou como porcelana frágil, transformando-se em pó. A fase crisálida havia terminado. Uma monstruosa Reiatsui rompeu como um tsunami, varrendo todas as direções. A magnitude disso era sufocante, tão avassaladora que todos os presentes sentiram uma sensação sem precedentes de morte iminente. Mas a diferença entre seus níveis era simplesmente muito grande. Seus corpos, incapazes de processar a magnitude da Reiatsu de Aizen, instintivamente desligaram seus sentidos, deixando-os insensíveis à força esmagadora que deveria tê-los reduzido a nada. Os olhos de Aizen brilharam de alegria. Ofegando pesadamente, ele se endireitou lentamente. Ele podia sentir isso. Seu poder estava passando por uma metamorfose completa. Sua Reiatsu aumentou, subindo a uma velocidade sem precedentes, sem limites, sem fim. Sua própria alma estava se remodelando, fundindo-se e evoluindo de uma forma além da compreensão, empurrando-o em direção a um plano superior de existência. O terceiro estado de fusão, conclusão do Gyoku. Como isso pode ser? A voz atordoada quebrou o silêncio assustador. Veio do próprio Aizen. Ele abaixou o olhar e olhou para o peito. O antes impecável Gyoku agora estava coberto de fraturas complexas. Ele estendeu a mão como se fosse tocá-lo. Mas assim que seus dedos se aproximaram da superfície, a pedra preciosa inteira se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor. Os fragmentos do Gyoku se espalharam em todas as direções, explodindo como uma bela, porém trágica, exibição de fogos de artifício. Por um momento Aizen ficou ali atordoado, olhando para o vazio em seu peito. Então, após uma longa pausa, ele lentamente levantou a mão até o rosto. E começou a rir. Uma risada estranha e assustadora que ecoou pelo campo de batalha. Ele perdeu o juízo? Mas Atsuki Aozaki murmurou para si mesmo enquanto observava a risada enlouquecida de Aizen. Inclinando a cabeça levemente, ele estudou sua expressão, buscando qualquer indício de clareza por trás daquela loucura. Ele sabia que o potencial de Aizen estava longe de atingir seu limite. Na linha do tempo original, Aizen ascendeu a um quinto estágio de evolução. No entanto, aqui, o Gyoku entrou em colapso na terceira fase. Claramente, algo interferiu. E Masatsuki sabia exatamente o que era aquilo. Era ele. Desde o momento em que Koga Kushiki o informou que Aizen o estava investigando, Masatsuki previu esse confronto. Ele sabia que Aizen não era bobo. No momento em que o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami foi invadido e a pesquisa de Mayuri Kurotsushi foi roubada, suas suspeitas foram confirmadas. Mas ele havia se preparado para isso com bastante antecedência. Embora não fosse um especialista em pesquisa científica, Masatsuki esteve envolvido em vários projetos experimentais. E com a ajuda de Mayuri, não foi difícil fazer algumas modificações ao longo do caminho. Ele deixou Aizen realizar a pesquisa livremente.
Colocou-o bem à mostra, praticamente convidando-o a roubá-lo. E então, no momento em que Aizen o usou, seu Gyoku seria falho desde o começo. Ha. Agora entendi. Ainda rindo, Aizen lentamente removeu o que restava da máscara em seu rosto. Então, ele se virou para Masatsuki e deu o que pareceu ser um sorriso genuíno. Masatsuki, eu realmente preciso te agradecer. Sem você eu não teria chegado até aqui. Deixar você viver foi a decisão certa, afinal. Sua voz era calma, quase calorosa. Mas por baixo disso escondia-se algo ilegível. Antes mesmo que as palavras terminassem de sair de seus lábios, Aizen desapareceu. Num piscar de olhos, ele reapareceu bem na frente de Masatsuki. Sua lâmina brilhou, atingindo o oponente com uma força aterrorizante. Faíscas explodiram no impacto, ofuscando e cegando. O chão abaixo dele se partiu, e até o próprio céu foi rasgado. Essa pressão da espada. Charlotte e Noitra respiraram fundo, suas pupilas se contraindo em uníssono. Como arrancas da classe Adjushas, eles já haviam encontrado muitos Shinigami poderosos antes. Eles testemunharam todos os tipos de Heiatsu e sentiram o peso da lâmina de um capitão em primeira mão. Mas isso foi em um nível totalmente diferente. Isso não era algo que mãos mortais seriam capazes de fazer. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 256. Finalmente chegou a chance de vingar Sua Majestade Baragan. Será que esse cara consegue resistir a um golpe tão terrível? Charlotte e Noitra, cada uma nutrindo seus próprios pensamentos, voltaram o olhar para o centro da explosão causada pela pressão da espada. Um brilho sutil brilhou em seus olhos. Olha, Masatsuki, essa é a minha verdadeira força. Você foi arrogante demais. Aizen exibia um sorriso satisfeito, olhando calmamente para o céu e a terra separados à sua frente. Mesmo sem liberar sua Zanpakuti, ele desencadeou uma destruição devastadora. Esse poder já havia superado do capitão comandante Yamamoto. Claro, ainda não podia ser comparado a Hijin Jakka, mas isso era irrelevante. Ele se tornaria um ser que estaria ao lado dos deuses. Mas Atsuki, duvido que você já tenha testemunhado um poder como esse. Sua imaginação fraca limita sua compreensão. De repente, ele passou a mão pelos cabelos, alisando os fios mais longos, e seu tom de voz continha um traço de decepção. Eu estava pronto para ouvir você cantar meus louvores e me declarar rei, mas parece que não terei essa chance. Ainda há uma chance, mas prefiro ouvir você me elogiando. Uma voz familiar cortou a fumaça. Sinceramente, estou com inveja da sua habilidade com Bankai, mão de laca. Meu cabelo é muito macio, não consigo mudar de estilo tão facilmente quanto você. Quando a fumaça se dissipou, uma figura familiar surgiu, fazendo com que os olhos de Aizen se arregalassem em choque. Ali, firme no lugar, estava Masatsuki Aozaki. A pressão da espada que havia cortado o céu e a terra se desfazia em suas mãos. Ele simplesmente esmagou a pressão da espada com as próprias mãos. Os olhos de Charlotte se arregalaram em descrença, seu corpo tremendo inconscientemente. Aizen ficou ainda mais abalado. A pressão da espada dele, capturada pela mão. Mas Atsuki Aozaki recebeu todo o impacto do ataque após entrar em seu terceiro estado de fusão e o interrompeu imediatamente. A Heiatsu dessa pressão de espada superou em muito nível de qualquer Shinigami. Até mesmo os Shinigami de nível capitão mais poderosos, até mesmo aqueles que ultrapassaram os limites de sua espécie e dominaram a holovicação. Contra essa força avassaladora, eles não seriam nada mais que formigas, esmagadas sem esforço. Mas Masatsuki Aozaki bloqueou o golpe apenas com seu corpo. Como isso foi possível? Aizen engoliu em seco, uma sensação estranha tomando conta dele. Era como se Masatsuki Aozaki tivesse transcendido os limites da própria existência. Ele tinha a nítida sensação de que Masatsuki Aozaki estava bem acima dele, olhando para baixo como um deus observando um mero mortal. Não, isso não pode ser real. Tinha que ser uma ilusão. Você já deveria entender por que isso está acontecendo, não é? Masatsuki Aozaki esmagou casualmente os restos da pressão da espada na palma da mão. Um leve traço de Heiatsu verde cintilou antes de desaparecer completamente. A expressão de Aizen ficou rígida. Masatsuki Aozaki sorriu levemente e falou suavemente. É potencial. Você deveria saber que o verdadeiro poder do Gyoku é o potencial de orientação. Nossa evolução é construída inteiramente sobre essa base. Você está dizendo que seu potencial excede o meu, então seu poder supera o meu? Aizen ficou paralisado, como se sua alma tivesse sido abalada, com a cabeça ligeiramente abaixada. Ele já havia se alegrado ao encontrar um ser em pé de igualdade, apenas para perceber agora que ele era quem não era digno? Como isso pode ser possível? Que piada! Aizen soltou uma risada baixa e irônica. Você descobriu? Perguntou Masatsuki Aozaki. Na verdade, foi somente depois de testemunhar sua evolução que finalmente confirmei. A mesma evolução, mas estou em uma dimensão superior, e posso alcançar níveis ainda mais altos. No momento em que ele terminou de falar, uma Heiatsu branca e pura irrompeu do corpo de Masatsuki Aozaki. Era quase tangível, como um véu prateado cintilante cobrindo. Então, a Heiatsu começou a se transformar e se transformar continuamente até se transformar em um espetáculo infinito e de tirar o fôlego. Acompanhada por uma ressonância etérea e melódica, a cena magnífica se desenrolou diante dos olhos de todos, como uma grande e vívida tapeçaria se desenrolando pelos céus. Num piscar de olhos, o céu inteiro pareceu ser dilacerado por mãos invisíveis e colossais. E na presença deste reino, como o próprio berço do mundo, todos os seres vivos instintivamente se curvaram em admiração e reverência. Os arrancars restantes, antes arrogantes e indisciplinados, há muito tempo perderam sua bravata. Diante de uma visão tão avassaladora, eles não conseguiram nem mesmo sentir choque ou medo. Suas mentes simplesmente pararam de funcionar. Os espíritos uivaram e até suas almas tremeram. Noitra lutou com todas as suas forças para se mover, mas seus esforços foram totalmente em vão.
Diante de uma existência que transcendia dimensões, um ser comum Deus descendo dos céus, a resistência não tinha sentido. Naquele momento, uma voz clara e quase alegre soou nos ouvidos de Noitra. Tudo bem, parece que essa farsa já durou tempo demais. Vá se juntar aos outros lá embaixo. Eles estavam esperando por você. No entanto, no momento em que ouviu aquela voz, as pupilas de Noitra se encolheram como agulhas. Aquela voz era familiar. Parecia a da mulher que os massacrara antes. Aquela mulher, ela era assustadora. Como ela poderia permanecer completamente inalterada nessa situação? Ele nunca descobriria. Uma dor aguda percorreu seu pescoço, e então sua visão se inclinou enquanto o mundo ao seu redor começou a desaparecer. Impossível. Aizen de repente soltou um rugido enlouquecido, balançando sua lâmina descontroladamente. Mas Atsuki, como isso é possível? Mas antes que ele pudesse terminar, sua visão ficou turva. Mas Atsuki Aozaki desapareceu como um fantasma, desaparecendo de vista em um instante. Aizen olhou freneticamente ao redor, mas não havia nada, apenas uma sensação de destruição iminente que o consumia e se infiltrava em seu coração. Sem o Gyoku, esse medo não poderia mais impulsioná-lo a evoluir. Instintivamente, Aizen levantou Kikasu e Jetsu à sua frente, buscando proteção. Depois de todos esses anos como Shinigami, a única coisa que lhe oferecia alguma sensação de segurança agora era o próprio Zanpakuti em quem ele nunca havia confiado. E ainda assim, os olhos de Aizen se arregalaram em choque quando ele sentiu isso. Primeiro, uma perda repentina de controle. Então, uma força avassaladora atingiu seu braço, roubando-lhe toda a sensibilidade. Uma espada quebrada girou no ar, captando o luar antes de refletir seu brilho em seu rosto atordoado. Kikasu e Jetsu decepada. Antes que ele pudesse reagir, uma força inimaginável o atingiu, fazendo cair para trás como uma bala de canhão. Ele deslizou pelo chão como uma bolinha de gude descartada em uma brincadeira de criança, caindo, quicando e caindo de novo, repetidamente. Sob o peso do poder absoluto, ele estava completamente impotente e jogado indefeso pelo campo de batalha. Em um instante, Masatsuki Aozaki se moveu. Usando a técnica de movimento Shinsoku, ele encurtou a distância em um instante. Flechas de lâminas encheram o céu, uma cascata infinita de brilho letal. Sangue espirrou, ossos quebrados, órgãos rompidos. Sua carne foi queimada até mesmo pelo calor escaldante do sol. Cada golpe era um golpe mortal, implacável e implacável, transformando a paisagem ao redor em nada além de ruínas. No entanto, apesar da destruição implacável, o corpo de Aizen continuou a se regenerar. Capítulo 257. Em meio à poeira rodopiante, uma poderosa tempestade de Heihatsui rompeu de repente, rasgando a fumaça espessa como um vendaval furioso. A figura de Aizen ressurgiu. O que era chocante, no entanto, era o estado em que ele se encontrava. Quase metade do seu corpo estava destruído e mutilado, ficando irreconhecível. A arrogância que ele demonstrou após sua evolução havia desaparecido completamente. Em vez disso, seu rosto estava inexpressivo, dormente, consequência dos ferimentos graves. Para Masatsuki Aozaki, ele parecia um brinquedo quebrado que havia sido manipulado com muita brutalidade. Eu não acredito que você me empurrou até aqui. Agarrando o peito, Aizen lutou com todas as suas forças para se levantar. No entanto, não importa o quanto ele tentasse, ele simplesmente não conseguia completar essa ação básica. Acabou? Ele já havia perdido? Suki, meu leal corcel, você ainda está vivo? Você não estava se movendo agora há pouco, quase pensei que estivesse morto. Mas Atsuki Aozaki sentou-se ao lado dele de forma relaxada, apoiando o queixo em uma das mãos enquanto ria baixinho. Aizen lançou-lhe um olhar penetrante, mas permaneceu em silêncio. Embora ele tivesse perdido a batalha, o que significava que agora ele estava na posição da chamada montaria na dinâmica de rei corcel. As palavras de Masatsuki ainda soavam bizarras. Por outro lado, esse cara sempre teve o hábito de dizer coisas estranhas. E ele estava tão irritante como sempre. A boca de Aizen se contraiu. Ele quase desmaiou, não pelos ferimentos, mas por pura frustração. No passado, quando ele ouvia comentários como esse, ele ficava irritado. Mas para manter sua imagem como estimado, Aizen-sama, ele sempre respondia com um sorriso sereno. Agora, porém, ele não se importava mais em continuar com a farsa. Você possui um poder tão avassalador, mas mesmo assim o mantém escondido de bom grado. Eu realmente subestimei você, Masatsuki. Aizen cerrou os dentes, forçando cada palavra a sair enquanto fixava o olhar em Masatsuki Aozaki, tentando se levantar mais uma vez. Mas seu corpo devastado se recusou a obedecer. Era como se o peso de sua existência o pressionasse, tornando até mesmo o ato de ficar de pé impossível. Na verdade, seu corpo já havia sido levado ao limite. Os ferimentos sofridos estavam chegando ao ponto em que nem mesmo suas formidáveis habilidades regenerativas conseguiam mais acompanhar. Este não foi seu quinto estado de fusão, apenas seu terceiro. Embora sua recuperação tenha sido muito melhorada, ele ainda não havia alcançado a verdadeira imortalidade. Mas Atsuki Aozaki coçou a cabeça com indiferença e disse com um sorriso modesto: minha força atual ainda não é forte o suficiente. É claro que não posso me dar ao luxo de ser tão arrogante. Para a maioria das pessoas, seu poder pareceria absoluto, invencível. Mas no mundo de Bleach havia muitos seres que desafiavam a lógica convencional. Ishibe Yozubi e Vasha, monstros que brincavam com a própria estrutura da existência. Não importa quão forte seja a Heihatsu de alguém, a força bruta por si só nunca será suficiente para desafiar seres como eles. Você ainda não está satisfeito com um poder tão aterrorizante? Você é realmente insaciável. Um brilho estranho brilhou nos olhos de Aizen. Ele exalou lentamente, o cheiro persistente de sangue ainda no ar, enquanto olhava para Masatsuki Aozaki. Parece que o mundo é cheio de surpresas, longe de ser o lugar monótono e previsível que eu pensava que fosse. Eu acreditava que tinha tudo sob controle, mas agora vejo que você era quem estava se escondendo mais profundamente.
Mas Atsuki Aozaki por trás dessa sua fachada despreocupada. Quão aterrorizantes são as ambições e os desejos que você mantém enterrados. Aizen murmurou suavemente, seu olhar penetrante fixo no homem à sua frente. Naquele momento, uma onda de emoções complexas surgiu dentro dele. Um sentimento de reconhecimento por Masatsuki Aozaki, juntamente com uma satisfação silenciosa de que seu julgamento inicial estava correto. Masatsuki, como esperado, você é como eu, uma existência única. Mas você é ainda mais solitário do que eu. Os lábios de Aizen se curvaram em um leve sorriso, um traço de diversão brilhando em seus olhos. No fundo do seu coração, Aizen sempre abrigou dois desejos. A primeira era remodelar este mundo, que há muito tempo havia apodrecido. Ele era simplesmente perspicaz demais, inteligente demais. Já havia percebido muitas das suas verdades. E o que ele viu o enojou. Este mundo, repleto de corrupção e decadência, não era digno de seu respeito. A segunda era encontrar alguém como ele. Seus talentos eram grandes demais, sua mente aguçada demais. Ninguém jamais havia chegado ao seu nível. Ele era um homem que pensava demais e, com o tempo, começou a questionar sua própria existência como Shinigami. Durante anos, ele procurou outro que pudesse entendê-lo. Alguém tão diferente quanto ele. Só então ele poderia provar para si mesmo, para o universo, que não estava sozinho, que ele não era uma anomalia, uma aberração neste mundo. Desde que conseguia se lembrar, ele se sentia completamente sozinho. Ninguém conseguia acompanhá-lo. Ninguém conseguia compreender a profundidade de sua mente, de suas ambições. Mas então, ele conheceu Masatsuki Aozaki, e de repente, esse sentimento começou a mudar. Masatsuki Aozaki possuía um talento extraordinário e uma ambição insondável. E naquele momento, Aizen percebeu que aquele homem era seu igual. O que você planeja fazer agora? Perguntou Aizen. Me mata. Eu ainda deveria ser uma ameaça para você, não é? Afinal, sei demais sobre você. Ao ouvir isso, Masatsuki Aozaki simplesmente acenou com a mão, com um sorriso nos lábios. Você se lembra de quando nos conhecemos? Ele perguntou. Você não me matou naquela época. Então, hoje eu retribuirei o favor. Aizen pescou. Sua mente voltou ao passado. O primeiro encontro deles aconteceu em uma noite tranquila no distrito de Kagarashi, em leste de Rukongai. O luar caía em cascata como água corrente, iluminando a superfície do lago com um brilho prateado e ondulante. Ele ficou lá em cima, olhando para o homem sentado na grama, um homem com potencial para ser um Shinigami. Lentamente, ele estendeu a mão. Seu alvo era a alma do homem. O homem parecia nervoso, sua expressão exagerada, tanto que até mesmo um observador casual perceberia que ele estava exagerando. E ainda assim, seus olhos estavam estranhamente calmos. Como um ator ruim seguindo um roteiro e interpretando um papel com cuidado deliberado. A contradição intrigou Aizen. Isso mexeu com algo profundo dentro dele. Quase instantaneamente, ele chegou a uma conclusão. Este homem não valorizava a própria vida. Era uma loucura, nascida não da imprudência, mas do medo. O medo que refletia o seu próprio. Aizen reconheceu isso imediatamente. Mas Atsuki Aozaki não pertencia a este mundo. Mas naquela época não havia nada de particularmente especial nele. Por que então, Aizen se sentiu tão atraído por ele? Ele não tinha entendido. E no entanto, com nada além de um único olhar, ele tomou sua decisão. Ele deixou o homem viver. Tomou-o sob sua proteção. Mesmo agora, Aizen não tinha certeza se arrependia daquela escolha. Ele soltou um suspiro silencioso, balançando a cabeça em resignação. Mas Atsuki Aozaki riu, seu tom quase nostálgico, como um velho amigo falando com o coração. Suki, você se esqueceu dos seus grandes ideais? Você desistiu de mudar o mundo? Eu reivindicarei o trono supremo. Esse é o meu caminho. Mas verdade seja dita, governar de cima não é o meu forte. Então, quando chegar a hora, você poderá cuidar do resto. Vamos criar um mundo que ambos achemos bonito. Que tal? Mas Atsuki Aozaki retribuiu o gesto de paz que Aizen certa vez lhe estendeu. Aizen permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então, em vez de responder, ele levantou a cabeça e perguntou. Mas Atsuki, você ainda se sente sozinho? Não com frequência, respondeu Masatsuki. Mas quando durmo sozinha, às vezes a cama parece um pouco vazia. Mas é diferente de antes. Pelo menos, não me assusta mais. Ele balançou a cabeça levemente, com a voz calma. E você? Eu também não sinto mais isso, murmurou Aizen. Sua respiração era longa e constante, sua voz tão baixa que quase se perdia no vento. Capítulo 258. O Eco-Mundo, Las Noches. Nesta terra silenciosa, o luar prateado cobria cada canto como um véu delicado. No entanto, a visão diante dele era impossível de ignorar. Inúmeras muralhas desmoronadas e destruídas erguiam-se como lembranças sombrias de uma guerra intensa e brutal. Marcas de queimaduras deixadas pelo fogo do sol, juntamente com o impacto persistente de Zero e Kid, estavam espalhadas pelas ruínas. Esses vestígios testemunhavam uma batalha que abalou os próprios alicerces deste palácio e insinuavam as provações que ele havia enfrentado. Kanami-sen liderou um grande número de adjuxas e arrancar, incluindo a Ribel e Ukiyoha, na restauração de Las Noches. Suas figuras moviam-se ativamente pelos vastos salões e pátios, trabalhando incansavelmente para devolver o outrora glorioso palácio ao seu antigo esplendor. De um quarto em uma torre destruída, Suki Aizen permanecia em silêncio, com o olhar fixo na janela. Abaixo, Masatsuki Aozaki flertava abertamente com uma arrancar, atraindo olhares curiosos de todos ao redor.
Observando a cena se desenrolar, Aizen não pôde deixar de ser tomado por emoções complexas. Poucos dias antes, ele travara uma batalha de vida ou morte contra aquele homem. Agora, não apenas renunciara ao palácio que governara por tão pouco tempo, como também se tornará o chamado companheiro de Masatsuki Aozaki. No entanto, Aizen não se ressentia particularmente desse arranjo. Afinal, eles eram da mesma espécie, e Aizen sempre fora tolerante com os da sua própria espécie. No entanto, a teoria de Masatsuki Aozaki sobre o rei e sua montaria persistia em sua mente, arrancando-lhe um suspiro involuntário. Essa analogia o deixou com uma inexplicável sensação de impotência e frustração. Uma relação de dominação e submissão. Não havia nada de incomum nisso. Ele era o derrotado, e Masatsuki Aozaki era o vencedor indiscutível. Mas ainda assim, pensar que aquele homem havia alcançado seu nível tão rapidamente e não o superado. Era difícil de aceitar. O potencial dele era realmente inferior ao de Masatsuki Aozaki? Aizen soltou outro suspiro silencioso. Então, no final, quem realmente não merece se sentir sozinho, sou eu, Masatsuki Aozaki. Esse nome estava agora gravado em sua alma, impossível de apagar. Após o fracasso de seu maior poder, o Gyoku, ele finalmente decidiu desistir. Se isso fosse passado, ele teria preferido morrer a viver sob o título humilhante de companheiro. Mas agora ele não tinha mais coragem de fazer essa escolha. Estando sozinho, não havia nada em que valesse a pena se agarrar. E no entanto, poucos dias antes, ele chegou a uma conclusão. Ele não estava sozinho neste mundo. Posso ser ganancioso? Posso ter medo da morte? Quanto mais pensava nisso, mais enfurecido ficava. Frustrado, Aizen simplesmente deitou-se em sua cama espaçosa e fechou os olhos. Pela primeira vez na vida, ele escolheu voluntariamente parar de pensar. Uma semana depois, tarde da noite no Palácio Las Noches, o quarto do autoproclamado rei do Eco-Mundo, Masatsuki Aozaki. Você quer ficar mais forte? Masatsuki Aozaki levantou uma sobrancelha, um pouco surpreso com o pedido de Arribel. Arribel assentiu, o rosto levemente corado. Ela sabia exatamente o que significava ser o rei do Eco-Mundo. O Palácio de Las Noches acaba de mudar de mãos e tudo está uma desordem. Você me confiou uma função importante, nomeando-me rainha do Eco-Mundo, mas com minha força atual, temo que eu não seja adequada para o cargo. E ontem, ouvi de Sung-san e dos outros que Masatsuki-sama tem uma maneira de nos ajudar a ficar mais fortes. Nesses últimos dias, eu realmente senti a reiatsu deles aumentando. Para cumprir a missão que Masatsuki-sama me confiou, peço humildemente que me ajude a me fortalecer. Ao ouvir isso, Masatsuki Aozaki assentiu. O método do qual Sung-san e os outros falaram referia-se naturalmente ao poder nascido de sua sinergia com o Gyoku, uma força misteriosa e imensa, capaz de liberar potencial e aumentar significativamente a força. Antes de atacar Las Noches, ele salvou Arribel mais uma vez. Desde a primeira separação prolongada, Masatsuki Aozaki visitou o Eco-Mundo diversas vezes. No entanto, cada visita era breve apenas o suficiente para conversar e manter contato, e nunca longas estadias. Mesmo assim, o tempo que passaram juntos não foi curto. Com o passar dos anos, Sung-san e os outros passaram a conhecer sua verdadeira natureza. Masatsuki Aozaki era, no fundo, igual a eles. Foi por isso que desta vez eles insistiram em pagar a dívida com ele. No momento, o Eco-Mundo estava em fase de reconstrução. Como seu governante, Masatsuki Aozaki estava determinado a se dedicar à sua restauração. No início, ele tentou todas as desculpas para diminuir o entusiasmo deles. Mas no fim, ele não conseguiu resistir à persistência deles. Desgastado pela persuasão implacável, não teve escolha a não ser ceder. Ele reprimiu um bocejo, não fechava os olhos havia dias. Claro que, dada sua constituição física, a exaustão nunca foi um problema. Era simplesmente um hábito que lhe restou da época em que era um ser humano comum. Masatsuki Aozaki finalmente falou. Na verdade, essa é uma habilidade especial que possuo, mas o processo pode ser um pouco invasivo. Um traço de desamparo coloriu seu tom. Sua habilidade especial? Arribel olhou para ele, com uma ponta de confusão nos olhos dourados. Isso vai te incomodar? Ela supôs que fosse algum tipo de técnica, não algo intrínseco a ele. Não. Na verdade, eu gosto bastante de fazer isso. Masatsuki Aozaki respondeu seriamente. Mas preciso que você confirme uma última vez. Você está mesmo preparado para isso? Depois que começarmos, não há como voltar atrás. Arribel respirou fundo e assentiu firmemente. Você acha que Arribel-sama vai conseguir? Perguntou a Paxi, esparramado na cama. Ela provavelmente vai. Afinal, Masatsuki-sama gosta mais de Arribel-sama. Mila Rose cruzou suas pernas longas e tonificadas, cruzando os braços na frente do peito, sua pele bronzeada e saudável acentuada pelo movimento. Não é com isso que estou preocupado. Quando fui ver o Masatsuki-sama, ele hesitou por menos de meio segundo. Receio que Arribel-sama desista no último momento. A Paxi zombou. Você sabe como é a Arribel-sama. Ela guarda tudo para si e nunca diz o que realmente pensa. Mila Rose fez uma pausa, momentaneamente surpresa. Ela quase havia se esquecido disso. Deveríamos torcer por ela? Sugeriu Mila Rose. Animá-la? Por favor, você só quer uma desculpa para se envolver. A Paxi revirou os olhos. Enquanto conversavam, a porta se abriu e Sung-san entrou apressado, um pouco sem fôlego. E então? Arribel-sama conseguiu? Perguntou Mila Rose ansiosamente. Claro. Comigo cuidando das coisas, como poderia dar errado? Sung-san deu um tapinha confiante em seu peito não tão proeminente. Sério? A Paxi perguntou com ceticismo.
Pelo jeito que Sung-san olhou, não parecia que ela estava falando sobre o sucesso de Arribel-sama, parecia mais que ela estava reivindicando a vitória. Estou falando sério. Esperei lá fora por 1 hora e assim que ouvi os sons, fui embora, respondeu Sung-san. Mila Rose e Apaxi trocaram olhares e então lançaram a ela um olhar cheio de desdém. Não é de se admirar que seu rosto estivesse vermelho, então ela estava se entretendo antes de sair. Que injusto. Ela nem os convidou. Esses foram Masatsuki-sama e Arribel-sama. As duas pessoas que eles mais adoravam juntas. Só de imaginar já era demais. Capítulo 259. Por muito tempo depois disso, Masatsuki Ozaki continuou sua rotina monótona e sem graça. Cada dia era igual, supervisionando o processo de transformação arrancar para os menos do eco-mundo ou se envolvendo em atividades de lazer com a arrancar feminina. A vida era repetitiva e extremamente monótona. Na verdade, havia pouca coisa que exigisse sua atenção. Com Aizen, Kanami-sen e os arrancar mantendo a ordem, o eco-mundo estava praticamente em paz. Graças aos esforços incansáveis de Aizen e dos arrancar, a reconstrução de Las Noches estava progredindo em um ritmo surpreendente e agora estava quase concluída. Mas Atsuki Ozaki frequentemente vagava pelo canteiro de obras, oferecendo críticas e comentários não solicitados sobre o andamento da obra. Às vezes, quando tinha vontade, ele intervinha pessoalmente e fazia ajustes em certos designs. Por exemplo, para comemorar sua conquista inigualável na unificação do eco-mundo, ele certa vez ordenou que Aizen construísse 2 estátuas enormes na entrada de Las Noches, uma de cada lado, cada uma segurando uma espada apontada para o céu, uma grande demonstração de sua magnificência. Ao ouvir isso, Aizen ficou completamente sem palavras. Sem hesitar, ele recusou categoricamente. Mas Atsuki Ozaki era, sem dúvida, um homem de aparência marcante, refinado e carismático no comportamento. Ficou claro que, como qualquer pessoa comum, ele tinha uma apreciação pela estética. Logicamente falando, alguém com tal senso de estilo não deveria ter ideias tão bizarras sobre arquitetura. Mas considerando sua personalidade inerentemente pouco confiável, talvez isso não fosse tão surpreendente assim. É claro que Aizen jamais concordaria em construir tais estátuas. Ele tinha dignidade demais para sofrer esse tipo de humilhação. O tempo passou rápido e em pouco tempo 1 ano havia se passado. Mas Atsuki Ozaki já governava Las Noches há 1 ano inteiro. E sem nada melhor para fazer, ele e Aizen passaram o tempo conduzindo experimentos em arrancar, expandindo suas forças. Em teoria, sem o Gyoku, Aizen deveria ter perdido a capacidade de criar arrancar. Mas depois de 1 ano de autoestudo, ele descobriu que quando o Gyoku se estilhaçava, parte de seu poder parecia ter se fundido com seu corpo. Mas Atsuki Ozaki não ficou nem um pouco surpreso. Ele sabia que no terceiro estágio da fusão, o Gyoku já havia se tornado uma parte intrínseca de seu portador. Simplificando, Suki Aizen agora era um Gyoku ambulante e incompleto. Com a cooperação voluntária dos menos, os experimentos progrediram de maneira ordenada. Um após o outro, os poderosos adjuxas fizeram fila e entraram no laboratório. Uma menos parecida com uma mariposa estava do lado de fora, se mexendo nervosamente enquanto esperava sua vez. À sua frente, um menos com aparência de leopardo entrou lentamente no laboratório. Ela o reconheceu instantaneamente. Ele era aquele que outros adjuxas chamavam ironicamente de herói. Embora o título parecesse um elogio, era, na verdade, um insulto sarcástico. Em seu primeiro dia em Las Noches, este adjuxas em forma de leopardo, Grinjov Jaiger Jaques, tentou tolamente desafiar o governante do eco-mundo. Contudo, as coisas não saíram como ele esperava. Ele não apenas falhou miseravelmente, mas também foi completamente humilhado pelos assistentes do governante Loli e Menoli. E no entanto, em vez de executá-lo, seu senhor supremo demonstrou uma generosidade inesperada, concedendo-lhe uma chance de se tornar mais forte. O apelido herói não passava de uma zombaria cruel, um lembrete de sua arrogância em desafiar um poder muito além de seu alcance. Contudo, menos semelhante a uma mariposa, tinha pouco interesse em insultos mesquinhos ou xingamentos. O que realmente chamou sua atenção foram os 2 atendentes que derrotaram Grinjov. Corria o boato de que antes de receberem seu aumento de poder, eles não eram nada especiais entre os adjuxas. Mas depois de passar pelo processo, eles destruíram sem esforço um dos mais fortes menos da classe adjuxas. O pensamento lhe causou uma onda de expectativa. Como uma Hollow, ela ansiava por esse tipo de poder. Ela só esperava que ao completar sua transformação em arrancar, ela correspondesse às expectativas de seu governante. De acordo com certos rumores, o método pelo qual seu governante aprimorou seu arrancar era não convencional. E ele era notoriamente seletivo sobre a quem concedia tal poder. Enquanto ela ponderava seu destino incerto, as portas do laboratório lentamente se abriram. Um homem alto de cabelos azuis e com uma máscara quebrada surgiu. Um simples pano branco cobria seus ombros, em sua mão, ele segurava uma longa espada. Ignorando os olhares curiosos das pessoas ao seu redor, ele avançou, exalando confiança. Próximo. Aizen ficou parado na porta, ajeitando os óculos antes de franzir a testa. Menos, semelhante a uma mariposa, bateu as asas apressadamente e voou para frente. Com o canto do olho, ela notou um homem de pele escura se livrando de um cadáver. Afinal, usar o poder do que era essencialmente um Gyoku semi-completo para realizar a arrancarização ainda trazia o risco de falha. Cautelosamente, ela perguntou. Aizen-sama, há algo errado? Para adjuxas, toda a sua existência era uma batalha contra a degeneração. Se não conseguissem ficar mais fortes, mais cedo ou mais tarde, regrediriam a uma humilde Jilian, perdendo todas as memórias, toda a razão, sem esperança de evoluir novamente. A chance de arrancarização foi conquistada com muito esforço. Se tivesse sucesso, nunca mais precisaria temer a ameaça iminente da regressão. Siruxi Sandervixi? Perguntou Aizen, olhando para um documento. Sou eu, assentiu menos com aparência de mariposa ansiosamente. Mulher? Aizen perguntou para confirmar. Isso mesmo.
Você está no lugar errado, Aizen declarou categoricamente, largando o documento. A área de arrancarização para Olols femininas fica do outro lado. Eu sei, mas Aozaki-sama não está aqui hoje. Ela respondeu rapidamente, como se tivesse medo de ser mandada embora. Ele está fugindo de novo? Aizen murmurou para si mesmo, claramente irritado. Aquele Masatsuki Aozaki. Ele disse que estava deixando a gestão para Aizen, mas nunca levantou um dedo. Durante todo o ano em que governaram o Eco-mundo, Masatsuki Aozaki só fez uma coisa séria, arrancar os Olols. E mesmo assim, apenas as fêmeas menos foram deixadas para ele lidar. Mas conhecendo aquele cara, era de se esperar que ele relaxasse. Aizen estava perto dele há tempo suficiente para entender seus hábitos muito bem. Não havia necessidade de nem adivinhar. Ele definitivamente estava por aí brincando com um arrancar em algum lugar. Ontem foi a Ribel. Hoje, provavelmente foi a vez da Neliel. Como ele sabia? Porque a agenda de Masatsuki Aozaki em Las Noches foi organizada por ninguém menos que o próprio Aizen. Talvez eu tenha sido muito indulgente com ele. Ele está realmente ultrapassando os limites. Aizen suspirou. Depois de um ano convivendo com ele, ele percebeu uma coisa. Masatsuki Aozaki pregava constantemente sobre reis e suas montarias, mas nunca tratou Aizen como um subordinado. Em vez disso, ele agiu como se eles fossem amigos. Isso complicou as coisas. Após ser derrotado por Masatsuki Aozaki, Aizen inicialmente não sentia nada além de ressentimento. Mas com o passar do tempo, esses sentimentos se tornaram estranhamente conflitantes. Às vezes, ele até considerou tentar tratar Masatsuki Aozaki como um amigo em troca. Mas ele nunca teve um amigo antes. Ele não tinha ideia de como alguém deveria agir em tal relacionamento. E essa incerteza era nada menos que frustrante. Este era um desafio diferente de tudo que ele já havia enfrentado. Então espere até amanhã, disse Aizen, sem expressão. Contudo, antes que ele pudesse terminar seu pensamento, algo chamou sua atenção à distância. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Parece que não teremos que esperar, afinal. Capítulo 260. Siruxi seguiu o olhar de Aizen. Uma figura aproximadamente do tamanho de uma ovelha e meia estava avançando em direção a eles. Por que 1,5? Porque era uma pessoa montada em uma criatura meio humana, meio cabra. Não, para ser mais preciso, o governante do Eco-mundo estava montado em um vasto lorde. A de Juxas, semelhante a uma mariposa, tremeu instintivamente. O impacto de uma resurreição arrancar da classe Vasto Lorde era algo que ela, ainda uma de Juxas não transformada, não tinha esperança de evitar. Ela só conseguiu fechar os olhos e se preparar para o inevitável. Mas a dor esperada nunca veio. Depois de um momento, ela abriu os olhos hesitantemente. Masatsuki-sama, da próxima vez, por favor, não se mexa tanto enquanto eu corro. É difícil controlar meu equilíbrio. O cavaleiro com aparência de bode parou firmemente em frente à mariposa de Juxas e se virou para falar com o homem em suas costas. Ei, não me culpe por isso. Masatsuki Aozaki retirou as mãos de onde seguravam a cintura do cavaleiro, coçando a cabeça despreocupadamente antes de pular das costas dela. Neliel é muito rápida. Se eu não segurar em alguma coisa, me sinto completamente insegura. Então, olhando para cima, ele avistou Aizen e sorriu. Asuki, você também está aqui? Parece que cheguei bem na hora. Sem hesitar, Masatsuki Aozaki casualmente passou um braço em volta dos ombros de Aizen. Os olhos de Aizen se contraíram levemente, mas ele não reagiu mais do que isso. Simplesmente entregou um documento e disse: Você chegou na hora certa. Pegue isso. Masatsuki Aozaki pegou o arquivo, examinando brevemente o nome familiar antes de levantar uma sobrancelha em leve surpresa. Siruxi. Esse sim. A de Juxas, com sua aparência de mariposa, respondeu rapidamente. Ótimo. Venha comigo. Masatsuki Aozaki assentiu antes de olhar para além dela e gritar. O resto das mulheres Olols na fila, venham também. E com isso, Masatsuki Aozaki, Siruxi e o cavaleiro parecido com uma cabra lideraram um grupo de menos de aparência peculiar para longe do laboratório de Aizen. Aizen, enquanto isso, olhou silenciosamente para o ombro que Masatsuki tinha acabado de colocar o braço sobre ele. Com um suspiro de resignação, ele exalou profundamente. Uma voz familiar falou atrás. Aizen-sama. O que foi, Sen? O substituto no mundo dos vivos enviou uma mensagem. A respeito disso, o capitão-comandante Yamamoto convocou você à Sociedade das Almas para se reportar. Eu entendo. Em outro laboratório, Masatsuki Aozaki estendeu a mão para Siruxi. No momento em que seus dedos longos e finos tocaram sua testa, uma onda de calor percorreu seu corpo. Então, de repente, era como se um par de mãos enormes estivesse amassando todo o seu corpo. Ela estava sendo moldada, comprimida em uma esfera apertada e depois remodelada em formas estranhas e imutáveis. Era como se seu corpo estivesse sendo dilacerado. Mas não havia dor. Pelo contrário, uma indescritível sensação de euforia tomou conta dela. Ela estava completamente imersa na sensação, perdida nela pelo que pareceram minutos. Por fim, ela percebeu que a mão dele estava se afastando e o calor estava desaparecendo. Ela abriu os olhos lentamente. E naquele instante, uma onda de poder avassalador irrompeu do fundo dela, surgindo como uma maré incontrolável. Era imenso, tão imenso que ela mal conseguia conter. Mas Atsuki Aozaki estava parado calmamente diante dela, seu olhar gentil brilhando de satisfação. Um estalo agudo ecoou pelo ar. A máscara no rosto de Siruxi se estilhaçou. Este sou eu. Siruxi levantou suas mãos finas e tocou seu rosto em descrença. Para seu espanto, a máscara dura, branca e óssea que antes cobria suas feições havia desaparecido, substituída por uma pele macia e suave. Assim como o verdadeiro arrancar que ela tinha visto antes.
Sua máscara se quebrou, revelando um rosto humano. Seus olhos se arregalaram de alegria enquanto ela observava seu reflexo, seus dedos traçando suas novas feições. Uma onda de alegria e alívio avassaladores a inundou. Ela finalmente escapou do medo iminente da degeneração. Ela renasceu mais forte do que nunca. E tudo isso graças a Masatsuki Ozaki. Ela realmente conseguiu. Transbordando de entusiasmo, Siruxi virou-se para as outras duas figuras no laboratório. Sua voz tremia de emoção quando ela gritou. Majestade Ozaki, Senhora Neliel, eu fiz isso. Isso é real? Eu realmente me tornei um arrancar? Masatsuki Ozaki estreitou os olhos levemente, um leve sorriso se formando em seus lábios. Com um tom calmo mas seguro, ele respondeu. Sim, Siruxi, você conseguiu. Para enfatizar sua aprovação, ele até bateu palmas levemente, como se estivesse oferecendo incentivo a ela. Ele já tinha visto essa reação inúmeras vezes antes. A menos que fossem os mais frios e distantes dos menos, aqueles que completaram sua transformação arrancar e recuperaram sua racionalidade sempre responderam da mesma maneira, tomados pela alegria de sua nova existência. Neliel, tendo retornado à sua forma humana após sua ressurreição, ficou de braços cruzados, observando Masatsuki Ozaki com um sorriso silencioso. Outro Hollow havia se libertado de suas amarras e se redescoberto. Isso sempre foi algo a ser comemorado. Masatsuki Ozaki estudou Siruxi com um olhar pensativo. Ele ocasionalmente assentia, como se estivesse avaliando algo silenciosamente. Depois de um momento, ele finalmente quebrou o silêncio. Siruxi, você vê a porta lá atrás? Passe por lá e você encontrará Loli e Menoli. Eles farão alguns testes para ajudar você a entender melhor sua nova força. Prossiga. Siruxi não hesitou. Ela assentiu firmemente, sua voz cheia de determinação. Sim, Vossa Majestade Ozaki. Antecipação e excitação enchiam seu tom de voz. Ela estava ansiosa para saber o quão poderosa havia se tornado. Com instruções claras, ela rapidamente se virou e foi em direção ao canto do laboratório, com passos leves, mas resolutos. Mas depois de apenas alguns passos, ela parou de repente. Um lampejo de hesitação cruzou seu rosto, como se ela tivesse acabado de se lembrar de algo difícil de dizer. Após uma breve pausa, ela falou cautelosamente. Majestade Ozaki, eu sei. Masatsuki Ozaki não pareceu nem um pouco surpreso. Ele acenou com a mão em sinal de desdém e assentiu. Você quer ficar mais forte, não é? Venha ao meu quarto hoje à noite. Por enquanto, vá ver Loli e Menoli. Era quase previsível neste momento. Quase todas as mulheres menos que ele pessoalmente transformou em arrancar eventualmente fizeram essa pergunta. A maioria dos menos nunca perdeu seu desejo insaciável de poder. E então havia os poucos que simplesmente cobiçavam outra coisa, seu corpo. Masatsuki Ozaki já estava cansado de ouvir as mesmas perguntas sobre métodos para aumentar a força. Mas mesmo assim, ele sempre se esforçou para ajudá-los. Afinal, não é como se ele tivesse passado por todo esse trabalho à toa. Algumas coisas simplesmente não foram ditas. Masatsuki Ozaki lançou um olhar para Neliel, pensando consigo mesmo. Não é como se eu estivesse fazendo isso só para ajudá-los. Não seria muito melhor ficar na cama o dia todo, dormindo com Neliel? Então você realmente concorda. Siruxi sorriu animada e sua expressão se iluminou. Sim, majestade. Irei imediatamente. Masatsuki Ozaki observou sua figura se afastando, imersa em pensamentos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.